Aproveitando, né, para falar para os irmãos que têm nos acompanhado nos cultos ao vivo, né, hoje e amanhã não teremos culto ao vivo, né, somente culto online, né, com essa conferência, né, e já estamos vendo, né, a próxima conferência, né, só nós aqui, né, para que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas também, né, que o Senhor, né, nós estamos vendo uma data, né, para encerrarmos o ano, né, com uma conferência, né, que vai ser bênção nas nossas vidas, né? Vai ser todos os ministrantes daqui mesmo, né? Hoje está ministrando, né, os apóstolos, pastores lá das nações, Luanda, Namíbia, Haiti, né, Colômbia, né? Vai ter vários apóstolos e pastores, né? Eles ministram, né, para que o Senhor possa estar abençoando, né? Amanhã nós também vamos dar início às 7 horas, né? Vamos ter o apóstolo lá de Israel, né? O apóstolo vai estar ministrando com a gente, né? O apóstolo David, né, Mativich. Ele já esteve ministrando aqui na nossa igreja, né? Foi bênção do Senhor, né? E creio que será bênção, né, no decorrer desses dias, né? No decorrer desse dia de hoje, né, nós vamos ter ainda muitas ministrações, né, muitos servos do Senhor, né, para estar ministrando as nossas vidas, né. Embora, né, você às vezes não compreende muito, né, mas a gente vamos dando suporte, né, para vocês aqui, né, dando suporte, né, naquilo que a gente vamos entendendo, né. Nós vamos dando suporte para os irmãos, né, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, né. Porque o Senhor possa estar assim nos abençoando, né, esses apóstolos, né, das nações, né, que continue abençoando cada dia mais. Daqui a pouquinho o apóstolo já vai estar conectando, né, o próximo apóstolo vai ser um apóstolo, né? Amishadai. Hã? Amishadai. Apóstolo Amishadai? Apóstolo Amishadai, de conta também, apóstolo? Apóstolo Amishadai, né? Vai ser o próximo ministrante, né, da palavra do Senhor desta manhã, né? Manhã de bênção, queremos agradecer ao irmão obreiro Diego, né? O pastor Roberto Lima, né? A minha amiga Neia, né? O presbítero Edson, pastor Osvaldo, né? Que o Senhor continue abençoando as vossas vidas, né? E continue conosco, né? Vamos ainda ter mais ministrações nesta manhã, né? Já estamos ali conectando, né? Creio, né, que foi bênção do Senhor, né? Que não deu interferência hora nenhuma, né? Que continue assim, né? Para que os irmãos possam compreender a palavra, né? E a gente também, né, não ter dificuldades para ouvir a palavra do Senhor, né? Até agora, né, o Senhor tem abençoado, né, que não tem caído a internet, né, não tem saído fora o Wi-Fi, né, então que o Senhor possa estar continuando abençoando, né, as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos e dos próximos apóstolos que vão ministrar a vida daqueles que já passaram por aqui ministrando, né. Somente o Senhor é que pode recompensar a vida deles, né. Então que a gente o apóstolo já está ali online, né? O apóstolo já vai chamar ele para dar a continuidade. Glória a Deus. Shalom, shalom, o povo de Deus em todo o mundo. Shalom. Saúde em nome de Jesus. Amém. Amém, apóstolo. Pastor e visionário da Igreja Centro Mundial Cidade da Luz, a Luanda e na República Democrática do Congo. Eu estou casado, pai de 2 filhos. Agradeço também ao nosso presidente da Aliança Profética Internacional, o apóstolo Sebastião do Brasil, por terem me concedido esta graça de ser um dos palestrantes desta conferência internacional. De mulher de Deus, pela sua participação
nesta conferência que Deus esteja sempre louvado o nome de Jesus. Sem mais delongas, teremos a palavra de Deus no livro. Capítulo 17, on va falar das línguas. On m'a été donné, je vais parler quelque chose de très important, comme thème en língua portuguesa, a postura do líder fiel diante deste sistema. C'est le positionnement d'un líder fiel devant ce système. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. La Bible dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire quoi? Que nous avons ce corps, même si nous portons ce corps, même si nous vivons avec ce corps, mais notre vie n'est pas charnelle. Notre combat, c'est un combat spirituel. Notre combat n'est pas le combat que nous allons combattre dans la terre, mais notre combat est spirituel. Éphésiens. Je crois que nous sommes la non pas selon la terre, mais nous combattons selon l'esprit. Donc vous savez, aujourd'hui je vais partager avec vous un thème très important sur le positionnement ou attitude d'un leader fidèle devant ce système. C'est un système concernant leur fait. Avant d'abord entrer dans notre profondeur de thème, je vais premièrement d'abord expliquer le thème mot par mot. Premièrement, il y a le mot posture. Posture, c'est quoi? C'est le positionnement, c'est l'attitude ou manière de se tenir. C'est une position qu'on lui donne, c'est-à-dire le comportement que lui apporte selon les circonstances, selon les combats. Alors, un leader vient du mot anglais qui veut dire un conducteur. Donc, le mot portugais, conducteur, c'est un leader. Un leader, c'est un conducteur. Alors, un leader, c'est celui qui a la capacité de conduire le second selon Dieu. Il a la capacité de liderar o todo segundo Deus. É um líder. É um responsável. Un leader, c'est un formateur. Un leader, c'est celui qui fait le chemin pour les autres. Un leader, c'est celui qui est capable de conduire le champ, de conduire le peuple pour Dieu. Pas pour le monde, pas selon la philosophie, pas selon ses pensées, mais celui qui a la capacité de conduire les autres. J'espère expliquer, parce que notre thème est le positionnement des leaders devant ce système, devant ce verset. D'abord, je viens d'expliquer d'abord la posture, c'est-à-dire l'attitude ou le positionnement. Et je viens encore d'expliquer un leader, c'est celui qui a la capacité de conduire les autres selon Dieu. Alors, fidèle, c'est celui qui garde sa foi. C'est celui qui respecte ses engagements. C'est celui qui honore ses paroles. Infidèle, c'est celui qui respecte ses engagements devant Dieu. Un homme digne de confiance, qui est ferme. Alors,
sur la définition complète, un leader finalement, c'est celui qui respecte ses engagements, c'est celui qui honore ses paroles, c'est celui qui fait les choses comme son maître. Quel maître? C'est Jésus. C'est Jésus. Je veux dire quelque chose de capital. Ce que nous devons savoir, quand un homme de Dieu, il existe encore dans la vie d'un homme où on n'est pas soumis à des combats. La vie est un combat. La vida est une lutte. Tant que tu vis ici sur terre, tant que tu serves Dieu, tant que tu serves Dieu, dans ta vie, tu auras toujours des combats. Dans ta vie, tu auras toujours des épreuves. Dans ta vie, il y aura toujours des tempêtes. Attends qu'un leader fidèle, un leader fidèle, la tua vida sera una lutte. Donc la vie, c'est un combat. Mais malgré le combat, malgré les épreuves, sachez que nous avons un Dieu qui est capable de combattre pour nous. Nous avons un Dieu qui est capable de changer toutes choses. Même dans la vie chrétienne, la Bible déclare, c'est lui qui fait le bien de Jésus-Christ. Seront persécutés. Seront persécutés. La vie, c'est un combat. Tant que nous vivons sur terre, tant que nous vivons comme des êtres humains, la vie a été faite de combats. Mais malgré des combats, malgré des problèmes, Dieu est au contrôle de tout. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Exode 14:14, car donc non, et moi l'Éternel je combattrai pour vous. Quel que soit, il y a des choses terribles, Dieu est au contrôle de tout. Voilà pourquoi je vais dire quelque chose. Et voilà le combat. La plusieurs sont des combats. Plusieurs sont des combats. Différence de l'outage, la vie de Papsoa. L'humeur la lutte. Et spirituel. Premièrement, un combat spirituel. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11, la Bible déclare que revêtez-vous le sang de Dieu. La Bible nous demande de revêter le sang de Dieu. Parce que nous avons un combat contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons revêter avec le sang de Dieu. Le sang, c'est un combat spirituel. Le combat que nous avons n'est pas charnel. Le combat que nous avons n'est pas humain, mais un combat spirituel. C'est la première sorte de combat spirituel. Nous ne combattons pas sur la chair, mais nous combattons en spiritualité. Voilà pourquoi si nous partons dans le livre de Genèse, la Bible déclare que dès le commencement, avant qu'il l'homme, la Bible a créé l'homme. L'homme est sorti dans la spiritualité. L'homme est lié avant d'abord être formé dans le ventre de ta mère. Voilà pourquoi Dieu dit à Jésus, avant que tu puisses formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connecté et Dieu t'avait ta confirmation. C'est-à-dire quoi? L'homme est vraiment spirituel, qui a une âme habitée dans un corps. L'homme est esprit, qui a une âme habitée dans un corps. Notre combat est spirituel. Parce que nous prions un Dieu, un grand Dieu, un grand esprit, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi, dans quel enfant de Dieu, il faut savoir que notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que
ton frère ou ta soeur, ou ton mari, ton épouse n'est pas ton ennemi. Au premier ennemi des enfants de Dieu, le premier ennemi des leaders, c'est le diable. Et deuxième sorte de combat, c'est un combat physique. Et c'est que la Bible refuse. Et troisième type de combat, c'est un combat de circonstances. Des circonstances. Il y a la jalousie dans ce monde. Il y a le style qu'on est en train de rencontrer. Il y a le haine. Nous vivons dans un monde qui a plein de problèmes, qui a plein de choses, plein de phénomènes. C'est ça. Donc, premier combat spirituel, deuxième physique et troisième combat de circonstances. Voilà pourquoi, tant qu'elle idée, tant qu'elle enfant de Dieu, tant qu'elle peuple de Dieu, c'est que nous devons savoir que notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord les sources qui proviennent de ce combat. Il y a des sources qui proviennent de ce combat. Premièrement, c'est le diable. Le diable est la source de notre combat. Deuxièmement, c'est l'homme, la chair. Et troisièmement, le monde. Premièrement, la source de notre combat, c'est le diable. Et deuxièmement, c'est l'homme, c'est-à-dire la terre. Et troisième, c'est le monde. C'est pour cela qu'en tout temps, Dieu nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un leader, à se positionner contre tous ces systèmes. Paz do Senhor, os irmãos, né? Tivemos fora, caiu a conexão do apóstolo, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar retornando com o apóstolo Ami Shaddai, né? Caiu a transmissão, já estamos resolvendo, né? Que o Senhor possa abençoar, né, as nossas vidas, a vida do apóstolo Ami Shaddai, né? Caiu a transmissão dele, já estamos vendo aqui, resolvendo aqui já, né? Daqui a uns minutinhos a mais, nós já vamos estar dando a continuação, né, da ministração do apóstolo Ami Shaddai, né, lá do Congo, República Dominicana, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, as nossas vidas hoje, né? Quarta Conferência Intercontinental Brasil e Nações, né? Nós estamos aqui ao vivo, online, né? Transmitindo a palavra, né, dessa quarta Conferência Intercontinental Brasil e Nações, né? Estamos aqui na Avenida Comendador Santana, 1579, aqui no bairro do Capão Redondo, né? Hoje não vamos ter o culto ao vivo à noite e nem amanhã, né? Nós estamos em conferência com o Brasil e as nações, né? Então queremos desde já avisar, né, os internautas, os irmãos que têm nos acompanhado nos cultos online, né,
que hoje e amanhã não teremos os cultos, né? Mas na segunda-feira, né, já vamos estar normalizado, né? Que o Senhor possa estar abençoando nessa conferência, né? Está sendo bênção sobre as nossas vidas, né? Sabemos que ao vivo acontecem essas coisas mesmo, né? Como eles estão muito longe, né? A conexão deles lá não é tão boa quanto a nossa aqui, né? Então que o apóstolo já está ali resolvendo, né? Para que possamos dar a continuidade, né, dessa ministração desta manhã com o apóstolo Amishadai, né? E vamos ter muitos outros apóstolos, pastores do Congo, né, Luanda, Haiti, vão estar ministrando a palavra do Senhor, né, em francês, em português e francês, né, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, né? Essas coisas acontecem mesmo que ao vivo, né, tem essas intervenções, né, mas creio que o Senhor já vai estar dando a graça, né, já estar conectando o apóstolo, né? E queremos avisar que segunda-feira próxima, a partir das 19h30, né? Vamos estar dando continuidade aos nossos cultos ao vivo, né? Ministração da lavra da semana, né? Vamos estar dando continuidade, né? Que o Senhor possa estar abençoando os irmãos internautas, os irmãos de outros ministérios, né? Que têm nos acompanhado, né? Que somente o Deus é quem pode recompensar as vossas vidas, né? Manhã de bênção, manhã de vitória. E vamos estar aqui o dia todo, né? Eu creio que até umas 18h30, né? Vamos estar aqui, né? Ouvindo a palavra do Senhor, ministrações impactantes, né? Que serão de grande bênção do Senhor, né? E que o Senhor venha abençoar, né, a nós que aqui estamos, né? Os irmãos que estão aí nos seus lares, né? Dando continuidade, né? Já voltamos a conectar, né, o apóstolo Amishadai lá do Congo, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, a vida do apóstolo nesta manhã de hoje, né? Manhã de bênção, de vitória nas nossas vidas, né? E vamos dar a continuidade, né, com a ministração do apóstolo Amishadai, né? Vamos estar chamando ele novamente, né, para estar dando a continuidade desta palavra, né, de hoje, desta manhã de hoje. Pode chamar? Apóstolo Amishadai pode estar dando a continuidade da palavra do Senhor. Que Deus abençoe o apóstolo Ami. Amém. Aquilo que eu estava falando é que un enfant de Dieu doit savoir que il n'existe aucun moment dans la vie d'un homme où il n'est pas soumis à des combats. La vie, c'est un combat. La vie que nous vivons sur terre, c'est un combat. Tant qu'un enfant de Dieu, tant qu'un leader, un ministre, dans ton ministère, tu auras toujours des combats. Mais sache-le bien, malgré le combat, malgré des épreuves, malgré des difficultés, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est capable de te donner la force de surmonter le combat. Et voilà pourquoi je disais, je citais le sorte de combat. Nous avons plusieurs sortes de combats dans la vie. Premièrement, il y a le combat spirituel dans le livre d'Éphésiens 6, 11, 12. Tant qu'un enfant de Dieu, il faut savoir que notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Notre combat est spirituel. Parce que le combat a été commencé dans la spiritualité. Dès le commencement. Et j'avais dit ici que l'homme est esprit, qui a une âme habitée dans un corps. La source d'un homme, ou bien l'origine d'un homme, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 1, 26 au 27, la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme. Or, avant Dieu commençait à former l'homme dans le ventre de sa mère, il a commencé d'abord à créer l'homme. C'est-à-dire quoi? L'homme était déjà dans la pensée de Dieu. L'homme était déjà dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie,
Je grandis avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère. Moi, l'Éternel, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Tu étais déjà créé avant d'être formé. Tu étais déjà créé. Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et voilà pourquoi moi je te dis, tu n'as pas créé à l'image de ton père. Tu n'as pas créé à l'image de ta mère. Tu n'as pas créé à l'image de ton ami. Mais tu es créé à l'image d'Élohim. Tu es créé à l'image de Dieu. Et personne de ta famille te tuera. Personne de ta famille te fera du mal. Parce que tu es un esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Et voilà pourquoi Jésus est en train de dire que les combats premièrement d'abord est spirituel. La Bible dit que dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, 11, 12, revêtez-vous des armes de Dieu. Revêtez-vous. C'est-à-dire que notre combat n'est pas contre nos soeurs ou nos frères. Nous sommes en train de lutter contre les autorités, les esprits méchants, le démon, mais pas contre ton frère ou ta sœur. Voilà pourquoi le combat est premièrement spirituel. Et deuxième sorte de combat, c'est un combat physique. C'est ça ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 10. Vous allez le lire. 3. C'est que la Bible refuse combat physique. Non. Nous nous combattons pas charnellement, mais spirituellement. Et troisièmement, le combat des circonstances. Le combat des circonstances. Il y a la jalousie, la haine, beaucoup de choses que nous sommes en train de rencontrer ici sur terre. Il y a des circonstances qui arrivent dans le foyer, dans le ministère, dans la famille. Il y a beaucoup de choses de combat. Il y a des combats. Et voilà pourquoi, en tant que leader fidèle, un leader qui a la confiance à Dieu, un leader qui respecte ses engagements, un leader digne de confiance, il faut savoir que ton combat n'est pas charnel, mais spirituel. Et spirituel. Alors, je vais dire d'abord, je vais énumérer encore le source, l'origine qui provient de ces combats. Premièrement, il faut savoir, c'est le diable. Le diable. Le diable. Le diable. Et deuxièmement, c'est l'homme. Je veux dire la chair. La chair aussi nous combat beaucoup. Nous combat beaucoup. La chair aussi nous combat beaucoup. Voilà pourquoi dans le livre des Galates, je crois, chapitre 5, verset 16 à 22, vous allez voir que la Bible dit que marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. La chair aussi a des désirs contraires, c'est de l'esprit. La chair aussi nous combat beaucoup dans la vie, dans le ministère. Et troisièmement, le monde. Et pour cela, dans tout ça, Dieu demande à nous, tant que leaders, ses enfants, de bien se positionner contre tous ces systèmes. Système mondial, système du diable, système de la chair. Nous allons se positionner. Parce que dans ces combats, si tu es bien positionné, tu auras la victoire. Tu auras la paix. Tu auras le changement si tu es bien positionné. Mais comment se positionner? Comme se positionner? Comment? Premièrement, il faut s'appuyer totalement sur Dieu. Il faut s'appuyer totalement. Comme se positionner? Você deve apoiar-se totalmente em Deus. Alléluia. Il faut s'appuyer totalement sur Dieu. Ne s'appuie pas sur ton intelligence, tes capacités, ta famille. Lorsqu'il y a des combats qui arrivent, lorsqu'il y a des pauvres, lorsqu'il y a des difficultés, mon frère, ma soeur, il faut s'attacher, se confier totalement à l'Éternel. Il faut s'attacher totalement à Dieu, il faut se confier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la capacité de te faire vaincre le combat. C'est Dieu qui a la capacité de changer toutes choses. Quel que soit, il y a tout. Il faut se confier à l'Éternel Dieu.
se confia totalmente. É um Deus que tem aquela capacidade de mudar todas as coisas. É um Deus que tem a capacidade de dar força de vencer. É o Deus, porque Deus, nosso Deus que estamos orando, é o Deus poderoso. É o Deus poderoso. Como se posicionar? Apoiar-se totalmente em Deus. Il faut s'appuyer totalement sur Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 47, David dit à Goliath, toi tu viens devant moi avec des javelots, avec des lances, avec des armes, mais moi je suis venu devant toi avec le nom de l'Éternel, parce qu'il savait que la victoire appartient à l'Éternel, parce qu'il savait notre Dieu est capable de donner la victoire devant les combats, devant les difficultés, devant les difficultés. Le Proverbe chapitre 21, verset 30, la Bible déclare, le cheval est préparé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. É o Deus que dá vitória. É o Deus que dá a vitória. Amém. Se confia primeiramente em Deus. Como se posicionar? Tant que leader, tant que enfant de Dieu, il faut s'appuyer totalement sur Dieu. David a mis confiance à l'Éternel parce qu'il savait le combat que je suis en train de combattre avec Goliath. C'est Dieu qui est capable de me donner la victoire. Je prophétise à travers cette conférence, quelqu'un qui a des combats, qui a des difficultés, qui a des choses terribles dans sa vie, laisse que le Dieu de cette conférence lui donne la victoire. Lui donne la victoire. Lui donne la victoire. Même dans ton ministère, Amen. laisse que la victoire soit Amen. votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Et deuxièmement, moi je mets ça. Un homme de Dieu qui vient de passer, il vient de dire ça. C'est clé. L'apôtre Bouka, il a dit il faut porter les armures de Dieu. Il faut porter les armures de Dieu. C'est très capital, c'est très important. Voilà pourquoi. Parce que, je viens de dire, il faut s'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu d'abord, c'est notre patron. Dieu, c'est notre chef. Dieu, c'est notre patron. Ele é o nosso chefe, Deus. Se confia com Ele. Deus que tem a capacidade de te dar a força de superar a luta. É o Deus. É o Deus. É o Deus. Et deuxièmement, il faut d'abord porter les armées. Même si vous partez dans l'armée, il faut avoir des armes. Il faut que Dieu te donne des armes pour combattre. Et troisièmement, la discipline. Discipline. La discipline est un catalyseur de la destinée. Discipline est un catalyseur du destin. La discipline te protégera. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Un enfant de Dieu qui est discipliné aura la victoire. Aura la victoire dans sa vie. Amém. Deus abençoe, né, a vida do apóstolo Amém Shaddai, né? Que o Senhor possa estar continuando abençoando a vida dele cada dia mais, né? Manhã de bênção, manhã de vitória. Queremos dar paz do Senhor para o apóstolo Luíndola, né? A apóstola Petrina também, né? Já está conectada conosco, a apóstola Petrina e apóstolo Sebastião Luíndola. Que Deus abençoe as vossas vidas também, dos demais irmãos também,
a irmã Neia, pastor Roberto Lima, o obreiro Diego James, né? Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, né? Acabou de ministrar para nossas vidas o apóstolo Amishadai, né? Lá do Congo, Republicana Dominicana, né? Já daqui a pouquinho vamos ter mais uma ministração da palavra do Senhor, né? Que o Senhor assim possa estar abençoando a nós que aqui estamos, né? E os irmãos também que estão conectados conosco, né? Ministração francês e português e francês, né? Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas cada dia mais, né? Vamos orar, né? Para que o Senhor possa estar abençoando. Vamos fazer vamos orar, né? Oração para o Senhor abençoar. Ó Senhor da glória, Deus de poder, queremos agradecer a Ti, Senhor, por esta conferência intercontinental, Jesus. Que Tu venha abençoar, Senhor da glória, a vida dos apóstolos, dos pastores que já ministraram, e aqueles também que hão de ministrar, Senhor. Que Tu possa estar abençoando a vida deles, o lar deles, o ministério, Senhor. Que possamos, Deus querido, viver, Senhor da glória, a Tua comunhão nesta manhã de hoje, Senhor. Que possamos, Deus querido, receber as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Que Tu venha abençoar cada ministrante, Deus querido, que ainda vai ministrar, Senhor. Que Tu possa, Deus querido, encher com Teu Espírito Santo, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, que nenhuma retaliação, Senhor, possa vir sobre a vida deles, meu Pai. Que Tu venha tirar todo e qualquer impedimento que possa haver na transmissão, Senhor. Que Tu venha abençoar, Senhor da glória, os aparelhos celulares. Que Tu venha abençoar o Wi-Fi, Senhor da glória, para que possamos ter uma boa conexão, Senhor, para que assim nós possamos ser abençoados por Ti, Senhor. Agradecemos desde já, Senhor, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui na Tua casa fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que assim, Jesus querido, Tu venha continuar nos abençoando, que Tu venha continuar, Jesus querido, abençoando os irmãos, os internautas, Senhor, aqueles, Jesus querido, que estão conectados, aqueles que ainda irão conectar no decorrer desse dia de hoje, Senhor. Que Tu possa abençoar, Senhor, a cada um, a que nós te pedimos, te agradecemos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, né? Avisando os irmãos que estamos aqui online, né? Com essa quarta conferência intercontinental Brasil e as nações, né? Já passaram por aqui alguns apóstolos, pastores, né? Ministrando a palavra do Senhor, né? Que está sendo grande bênção sobre a nossa vida, né? Que possa ser manhã de bênção, de vitória sobre a minha e sobre a sua vida nesta manhã, né? E já avisando, né, os irmãos que têm nos acompanhado, né, os cultos ao vivo, né, que hoje e amanhã não teremos o culto ao vivo, né, por conta de nós estarmos aqui fazendo a quarta conferência intercontinental, né, que todos os anos a gente fecha, né, com essa conferência, né, que tem sido bênçãos sobre a nossa vida, né, tem sido bênção sobre a vida de cada um, né, que tem nos acompanhado, né, e cada um que conhece, né, essa conferência, né, que já são quatro conferências, né, com essa de hoje, né. Queremos agradecer a pastora Suelen, né, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né, que Deus abençoe o seu lar, né, que possa ser canal de bênção sobre a nossa vida, né. Pastora Suelen, né? Que Deus abençoe, né? A família dela, né? É a nossa nora, né? Pastora Suelen, a nossa nora, né? Que Deus abençoe, né? Estamos aqui, né? Online, né? Fazendo essa quarta conferência intercontinental Brasil e Nações, né? Estamos aqui na Avenida Comendador Santana, 1579, no Capão Redondo, né? Hoje e amanhã, né? Nós vamos estar aqui no período da manhã, dando início às 7 horas, né? Até às 18h30, mais ou menos, né? Vamos estar aqui com essa conferência intercontinental. Ele só, mais tarde, o apóstolo só vai agradecer e vai chamar o apóstolo Moisés agora. Tá, o apóstolo Amina. Vamos estar conectando novamente, né, o apóstolo Amishadai, né, para estar dando os agradecimentos, né, encerrando, né,
participação dele nesta manhã, né? Apóstolo Amishadai já está ao vivo conosco, né? Para estar agradecendo aos internautas e a Deus e também aos irmãos, né? Apóstolo Amishadai. Pronto, Amishadai. Apóstolo Amishadai já está de volta com a conexão. Deus abençoe, apóstolo. Faz assim. Deus abençoe. Amém. Amém. Pode agradecer. Pode agradecer ao apóstolo Amishadai. Já está. Caiu de novo a conexão, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né? Ele ia agradecer, né? Fazer o encerramento, né? Mas a conexão dele, né? Não está muito boa, né? Mas o Senhor possa estar abençoando, né? Que o Senhor venha abençoar a vida dele, as nossas vidas também, né? E vamos dar a continuidade, né? Agradecendo aos irmãos, né? Que estão conosco, né? Agradecendo, né? A cada um, né? Somente o Senhor, né? É quem possa recompensar a vida de cada um. Nós estamos aqui na Avenida Comendador Santana, 579, né? 4ª Conferência Intercontinental Brasil e Nações, né? E estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, né? Nessa conferência na qual todos os anos, né? Nós temos feito, já é a 4ª conferência, né? E tem sido bênção sobre as nossas vidas, né? Este ano, né? Estão ministrando, né? Os apóstolos, pastores, né? Lá do Congo, né? Congo, República Dominicana, né? Está ministrando conosco este ano, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né? O apóstolo Buca, né? O apóstolo Amishadai, que terminou de ministrar, né? E tem o pastor Leon também, né? Que já passou por aqui ministrando, fazendo a sua parte, né? Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas também, né? E que o Senhor possa abençoar. Agora vai ser o apóstolo Moisés, né? Que é a próxima ministração, o apóstolo Moisés. Nós já estamos ali conectando com ele, né? Para que assim o Senhor possa estar abençoando a vida do apóstolo Moisés. Não sei qual é. Apóstolo Moisés, né? Que vai estar ministrando, vai ser a próxima ministração desta manhã, né? Manhã de bênção, manhã de vitória, né? Manhã de ouvir a palavra do Senhor, né? De o Senhor falar conosco neste sábado, 30 de novembro, né? Já dando início, né? Amanhã, dezembro, né? Último mês deste ano, né? Que possa ter sido de bênção sobre a sua vida, né? O ano ainda não acabou, né? O Senhor ainda pode estar te abençoando, né? O Senhor ainda pode estar concedendo bênçãos e vitórias sobre a sua vida, né? Que nós possamos, né? Fazer a vontade do Senhor, né? E continuar, né? No ano de 2025 também fazendo a vontade do Pai, né? Porque ainda tem muitas coisas para o Senhor fazer sobre as nossas vidas, né? Que possamos nos alegrar por tudo que o Senhor tem feito, né? Por aquilo também que nós não conseguimos conquistar, né? Que o Senhor também possa estar abençoando nossas vidas, né? Somos agradecidos ao Senhor, né? Por estarmos aqui, né? Fazendo mais uma conferência intercontinental, né? Porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, né? Já estamos dando, né, continuidade, né, estamos ali conectando, né, com o apóstolo Moisés, né, que vai ser o próximo da administração desta 4ª conferência intercontinental, né, não esquecendo que hoje não haverá culto ao vivo, né, nem hoje e nem amanhã, né, mas na próxima semana, né, já estaremos normalizando nossos cultos ao vivo, né, que o Senhor possa abençoar os internautas, né, que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado, né, nesta obra do Senhor, né, para que cada dia, né, nós possamos ser abençoados pelo Senhor, né, cada dia nós possamos fazer a vontade do Senhor, né, porque o Senhor, né, espera, né, de nós, né, para nós fazermos a vontade dele, né, anunciar a sua palavra, né, nos quatro cantos dessa terra, né, para que assim
possamos ganhar almas para o reino do Senhor, né? Possamos assim, né, ter mais pessoas sendo alcançadas pela palavra do Senhor, né? Mais pessoas sendo impactadas pela palavra do Senhor, né? Que nesta manhã, né, você possa receber a bênção, né? Possa ser impactado pelo Senhor, possa se renovar, né? As vossas forças, né? Possa renovar a sua fé, né, no Senhor, né? Porque nós sabemos, né, que se nós não tivermos fé, né, nada acontece sobre a nossa vida, né? Mas se você tem fé, né, os milagres, as bênçãos possam acontecer sobre a sua vida, né? Porque o Senhor, Ele está sempre pronto para te abençoar, né? Basta que você peça para Ele, basta que você tenha fé para que possa ser alcançado a bênção, a cura, o milagre, né? Para que o Senhor possa estar assim suprindo as nossas vidas em tudo como já tem suprido, né? Que nós possamos colocar as nossas dificuldades, né? Tudo nas mãos daquele que pode tudo resolver sobre as nossas vidas, né? Porque o Senhor, né, Ele é o único que pode, né, fazer os milagres impossíveis sobre a nossa vida, né? Nós oramos e o Senhor faz, né? Porque Ele é misericordioso para